à Escola de Líderes do Desafio Jovem do Brasil. Nós ficamos felizes em tê-lo conosco nesse tempo de crescimento, de aprendizado, de estudo, e o nosso desejo é ser bênção na sua vida e que você possa crescer através destes módulos que nós damos no início. Nesta semana de fevereiro, passaremos aqui juntos 2 anos, alguns módulos presenciais, como já falamos no vídeo de abertura. Então, seja bem-vindo para essa primeira aula. E nessa primeira aula do módulo História e Filosofia do Desafio Jovem do Brasil, eu gostaria de compartilhar com vocês algo importante, introdutório para este módulo. Vale lembrar que todo o material que nós estamos estudando foi desenvolvido pelo pastor David Berry. O pastor David Berry, ele é o responsável pelo currículo, foi o responsável pelo currículo do Desafio Jovem a nível mundial, né, do Global Teen Challenge, foi diretor do Desafio Jovem dos Estados Unidos durante muitos anos, diretor do Desafio Jovem de Brooklyn, e tem uma longa história de serviços prestados ao Desafio Jovem a nível mundial. Hoje, junto com Greg Fisher, são os responsáveis por treinar, capacitar novos professores, discipuladores ao redor do mundo e visitam muitas nações dando treinamento do Desafio Jovem. Então, todo o material deste curso, História e Filosofia do Desafio Jovem, foi desenvolvido pelo pastor David Berry. Este curso será apresentado por mim. Para quem não me conhece, meu nome é Wagner Zanelato. Eu sou o responsável pelo currículo do Desafio Jovem aqui no Brasil. O currículo que nós aplicamos nos centros, vocês vão conhecer melhor esse currículo. Sou o diretor nacional do Desafio Jovem no Brasil e também faço parte da diretoria do Desafio Jovem do Brasil como primeiro secretário. Sou pastor, trabalho numa igreja aqui em São Paulo, a Igreja Presbiteriana da Lapa. Sou um dos pastores da equipe pastoral, mas também fui diretor do Desafio Jovem de Rio Claro por alguns anos, no qual ainda tenho ligação, onde hoje colaboro como alguém que treina os monitores no currículo. Tivemos a honra de sermos o primeiro centro do Brasil a implantarmos o currículo do Desafio Jovem. E temos já desenvolvido há alguns anos esse trabalho de treinamento juntamente com os irmãos do Global e com a comissão do currículo do Desafio Jovem do Brasil. Portanto, vamos ao que interessa, vamos para a nossa aula e vamos pegar esses princípios de como estudar. Então aqui nós temos alguns princípios importantes. E o primeiro deles, que eu gostaria de pensar com você, é sobre 2 Timóteo 2, versículos 15 e 16. O que Deus tem chamado você para fazer? Por que você está no Desafio Jovem? Por que você tem o interesse de fazer esse curso, de ministrar a palavra? Por que você está lá? E essa pergunta é muito importante para pensarmos. E a palavra de Deus, ela nos diz que nós devemos nos apresentar diante de Deus aprovados, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E diz para nós evitarmos os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade. Então, esse é o propósito de Deus, principalmente para aqueles que desejam ensinar, para que desejam transmitir as suas verdades a outras pessoas. E é isso que nós fazemos no Desafio Jovem. Então nós devemos nos apresentar ao Senhor como obreiros aprovados. Eu gostaria de fazer outra pergunta para você. Lembra do tempo quando você estava na escola? Como que você classificaria o seu tempo na escola como aluno? Numa escala de 0 a 100, você seria um aluno, você foi um aluno muito fraco? Ou você foi um aluno mediano, excelente, um bom aluno? Qual seria a sua classificação?
Você tem aí as suas notas que você baixou ali no na nossa plataforma de ensino, né, no Moodle, e então você pode ali colocar aí a sua escala, a sua classificação. Talvez você tenha sido aluno do Desafio Jovem. Não sei se você foi aluno do Desafio Jovem ou não. Mas se você foi aluno do Desafio Jovem, como foi o seu tempo no Desafio Jovem? Como que você se classificaria? Né? Hoje não tem obreiro nenhum, não tem professor nenhum, não tem monitor nenhum classificando você. Você dá a nota a você mesmo. De 0 a 10, você foi um aluno fraco, um aluno desinteressado, um aluno que não tinha motivação nenhuma, ou você foi um aluno excelente, um bom aluno, você tinha motivação, você queria cumprir o programa, as questões do programa do dia a dia, como foi a sua postura? Pense nisso e aí responda aí na sua apostila. Algo que nós precisamos aprender, queridos, é que o nosso aprendizado não é por um determinado tempo. O nosso aprendizado é para a vida toda. Por isso nós devemos nos tornar aprendizes para toda a vida. Nós sempre teremos esse processo, esse propósito. E quando estamos trabalhando com alunos no Desafio Jovem, com pessoas no ministério, na igreja, onde quer que o Senhor nos coloque, nós precisamos ter isso em mente, que nós devemos aprender por toda a nossa vida. Somos aprendizes o tempo todo, sempre temos algo a aprender. Agora, nesse processo de aprendizado, quais são os passos fundamentais nesse processo? No Desafio Jovem, nós temos alguns passos muito importantes e você deve percorrer esses passos. E não é só no Desafio Jovem. Nós entendemos que esse é o processo de aprendizado para todas as pessoas. No Desafio Jovem, na igreja, para todas as pessoas, principalmente aquelas que são cristãs. E nós temos aqui 3 passos fundamentais do aprendizado. O primeiro passo é entender a verdade. Ou seja, quando você aprende ou escuta um princípio, uma verdade, você deve entender aquilo, conhecer aquilo. Então, aquilo você conheceu esse princípio e agora, então, você deve entendê-lo. Qual o significado disso? E aí, quando você entende isso, você conheceu esse princípio, você tomou conhecimento desse princípio, você deve fazer um segundo exercício, que é o segundo passo, que é ver o que isso tem a ver com a sua vida, como essa verdade, esse princípio que você aprendeu, se relaciona com a sua vida. Então, esse é o segundo passo. E aí vem o terceiro passo, que é o passo mais importante. Via de regra, às vezes nós cumprimos muito bem o primeiro passo, o segundo passo, mas deixamos de lado esse terceiro passo, que é a aplicação pessoal. Colocar em prática, colocar em ação na nossa vida. Então, esse é o processo do aprendizado que nós estabelecemos no Desafio Jovem. Entender a verdade, conhecer essa verdade, ver como essa verdade se relaciona com a nossa vida e aplicá-la, colocar em prática isso que estamos aprendendo. Então, isso é muito importante, querido. É muito importante você compreender esse ponto para que você possa transmitir esses passos do aprendizado para os alunos do Desafio Jovem. Por quê? Porque se ele conhecer a verdade e relacionar com a sua vida, mas não aplicar, qual a eficácia disso? Quando é que nós aprendemos alguma coisa? E aí vem a diferença. Às vezes as pessoas pensam que só ter o conhecimento teórico, teológico, bíblico, isso é suficiente. Não. Ele tem que transcender a nossa mente. Ele tem que ir para a prática. Essa era a filosofia dos hebreus. A filosofia grega enfatizava o conhecimento. A filosofia hebraica, a prática. Ou seja, só aprenderemos esse princípio da verdade quando entendermos, relacionarmos com a nossa vida e aplicarmos na nossa vida. Portanto, se empenhe muito nisso, nos princípios que você aprenderá e talvez ou
talvez você já conheça algum desses princípios e irá rever conosco nesse curso que irá fazer de formação de líderes do Desafio Jovem do Brasil. A questão é, como eu posso ser um bom aluno nesta escola de treinamento de liderança? Tem alguns pontos importantes. Anote o que está sendo ensinado. Nesse momento que nós estamos aqui conversando, você está assistindo esses vídeos, anote. Anote o que está sendo ensinado, os princípios que você está aprendendo. Segunda coisa, faça perguntas no fórum de discussão. Nós temos um fórum de discussão que deve ser usado. Você deve ir lá e fazer perguntas, conversar com o tutor, no caso esse módulo, eu que sou o tutor, mas conversar com o seu tutor, conversar com os outros colegas, interagir, trocar experiências, isso é muito importante. Algo importante também é você rever as suas anotações depois que você assistiu esses vídeos, essa aula. É importante você rever, tomar notas e rever essas anotações. Também algo que é muito importante é você falar sobre o que você tem aprendido com outras pessoas. Se você está num centro residencial do Desafio Jovem, converse com os alunos, converse com os obreiros, dos princípios que você tem aprendido e de como isso tem feito a diferença na sua vida e tem sido bênção para você. Procure oportunidades para você colocar em prática o que você está estudando, aquilo que acabamos de falar. Então, procure oportunidades para isso. E peça principalmente a Deus para lhe ajudar, lhe auxiliar a aprender o que você lê e o que Ele quer que você aprenda nesse treinamento. E guarde o seu coração contra o orgulho. Não deixe a soberba crescer, não deixe isso invadir o seu coração de forma nenhuma. Esse é o nosso objetivo. Se você tiver alguma colaboração, algum complemento do que nós conversamos, você pode ir lá ao fórum de discussão e colocar lá suas opiniões. Nós esperamos que você vá lá e que você participe conosco. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração a Deus, para que você seja abençoado nesse módulo que vamos ter nesta semana. Um grande abraço, Deus abençoe você e fica aí o nosso desejo que você se empenhe muito nesse tempo que você vai estar aqui conosco estudando esses princípios da história e da filosofia do Desafio Jovem. Valeu, um abração, até mais.